Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus 9, versículos do 1 ao 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados." Então alguns mestres da lei pensaram: "Este homem está blasfemando." Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: "Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Esse texto ele aparece tanto em Marcos quanto em Lucas. Aqui foi omitido o fato de que havia muita gente no lugar, eles sobem no telhado, tiram as telhas e descem o paralítico bem no meio onde Jesus se encontrava. E Jesus, vendo a fé daqueles homens, o que ele faz? Ele simplesmente pega e recita, fala aquilo que nos é apresentado hoje. Aqui, dois aspectos importantes a serem destacados. O primeiro: há pecados que paralisam o ser humano. Há pecados que paralisam o ser humano. Por quê? Se uma pessoa ela começa a ficar cheia de pecados, não busca uma confissão, não busca uma vivência de fé, ela vai atrofiando espiritualmente falando. Eu já cansei de falar para vocês que nós somos seres que possuímos 3 dimensões: corpo, alma, espírito, aquilo que Paulo chama de soma. E está presente, acho que na carta aos Coríntios. Portanto, somos seres que possuem 3 dimensões. Ao possuir essas 3 dimensões, se uma das dimensões não vai bem, as outras também acabam se desequilibrando, ou seja, há um desequilíbrio e a pessoa não vai bem. Se o meu espiritual não está bom, eu começo também a ter problemas psicológicos, mentais, né, alma, e depois atinge o meu corpo. Por isso que eu digo que há pecados que paralisam o ser humano. Se a pessoa ela não se livra dos pecados através de uma confissão, se ela começa a deixar a se acumular de pecados, ela começa a se atrofiar. Ela fica atrofiada. Isso depois começa a atingir o seu emocional e depois atinge o seu corporal. Por isso que eu falo que é importante sempre estar atento a buscar uma confissão. A igreja pede a confissão pelo menos uma vez ao ano, né? Mas eu aconselho que a pessoa se confesse cada 3 ou 4 meses. Por quê? Para que ela não esqueça os seus pecados e esses pecados não venham a atrofiar o seu espírito. Outro aspecto importante do texto, né? Novamente o debate entre Jesus e os fariseus, né? Por quê? Vendo a multidão, ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Eles não tinham a noção de quem Jesus era de fato. Eles achavam que Jesus era um homem de Deus, um profeta, um iluminado, mas não tinham a noção de que ele era filho de Deus. Tanto que eles chegam à conclusão que ele está blasfemando. Não, ele é Deus, só que eles não tinham essa noção, né? Portanto, queridos irmãos e irmãs, lembremos sempre da importância de buscar uma confissão regularmente, né? Não fica deixando anos e anos e anos, né? Porque não se perde muita coisa e fica aquele incrustado na tua alma, né? Faz muito tempo que eu não me confesso, quero confessar. Quem é aqui da paróquia, vem na secretaria, pede o exame de consciência, faz um bom em casa, pega lá o papel do exame de consciência, dá uma lida e anota. E depois sim, vem buscar a confissão. Não adianta você, uma pessoa que tem 30 anos que não vem se confessar, vai chegar diante do padre, vai falar o quê? Aquilo que marcou mais ela. Só que outros pecados vão ficar ocultados, né? Então, se você há muito tempo não se confessa e quer confessar, se for aqui da Santa Rosa,
passa na secretaria, pega com as meninas o exame de consciência, leva para casa, desliga de celular, desliga a televisão, senta numa mesa, lê aquilo e vai anotando uma folha. E depois marca um horário e vem aqui se confessar. Né? Isso estou dizendo para pessoas que há muito tempo não se confessam. Né? Pessoas que comumente se confessam, não. Né? Porque já buscam. Apesar que o exame de consciência sempre é bom, porque às vezes a gente passa coisas que a gente acha que não é pecado e é pecado. Ou coisas que a gente acha que é pecado e às vezes não é pecado. Né? Então tem sempre fazer esse cuidado. Eu, particularmente, me confesso aí, busco me confessar 2 vezes ao ano e eu faço isso. Eu pego o exame de consciência antes, leio com atenção e anoto. Porque na hora, na conversa com o padre, no diálogo com o padre, no momento da confissão, muitas vezes a gente pode esquecer os pecados. Mesmo que a gente tenha lembrado no exame de consciência, mas na hora, na conversa, no aconselhamento, acaba esquecendo. Então é mais fácil sempre trazer anotado, gente. É muito prático, não vai fazer mal a ninguém e com certeza você vai estar fazendo uma boa confissão porque você não vai esquecer nada. Tá? E lembremos sempre, o pecado, quando ele não é expelido, ou seja, quando não é extirpado na nossa vida, ele vai nos atrofiando. Tá? Então busquemos a confissão para não permitir que isso aconteça conosco. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.